Olinda fez 486 anos e o Recife está completando 484 anos. Nesses anos de história, a paisagem do Recife mudou muito. Esta foto aqui é da década de 1970, onde hoje fica a Avenida Dantas Barreto. Veja na reportagem outros lugares do Recife que mudaram bastante depois de passar por obras de revitalização. Nos armários de aço, dentro das caixas embrulhadas cuidadosamente, estão 250 mil imagens que mostram a transformação do Recife desde o início do século XX. Os negativos em filme ou em vidro de vários tamanhos e espessuras registraram cenas de uma cidade que não existe mais. O acervo do Museu da Cidade do Recife guarda o passado com zelo para gerações futuras. A ideia é que a gente possa guardar para 200, 300 anos, o máximo que a gente possa guardar. 40% do acervo estão digitalizados. É um trabalho lento e permanente, uma tentativa de preservar as fotos originais e, ao mesmo tempo, colocar as imagens à disposição de estudiosos e interessados. Afinal, é conhecendo o passado que se entende melhor o presente. Ele nos dá um mapa para chegar ao Recife como ele é hoje. Bastam alguns cliques para comprovar como o Recife se transformou. As fotos das demolições no início do século XX mostram que a cidade colonial, construída por portugueses e holandeses, quase veio abaixo. O bairro do Recife vai ter cerca de 80% do que a gente conhece hoje de demolido. Então ele vai mudar a sua cara. Um fato interessante é que na época, para justificar essa mudança, se dizia que era necessário ter um novo Recife. Então, o que a gente chamou hoje de Recife Antigo era chamado nessa época de Novo Recife. Muito da paisagem que o Recife tinha, do tecido colonial, se perdeu. Aqui mesmo do bairro do Recife, o desenho que a gente tem hoje é um desenho em grande parte do século XX. No Recife Antigo, 3 arcos instalados nas entradas da cidade foram demolidos. O mais antigo, o Arco do Bom Jesus, do século XVII, foi tirado da paisagem em 1850. Ele ficava na Rua do Bom Jesus, nesse trecho em frente à Praça do Arsenal. O arco de entrada é um elemento fundamental, é um marco na cidade, tem um caráter simbólico muito forte. Nas cabeceiras da Ponte Maurício de Nassau, nem sinal dos outros 2 arcos que se destacavam entre o século XVII e o começo do século XX. O Arco da Conceição foi demolido em 1913 e o de Santo Antônio em 1917. A ponte, que era de ferro, deu lugar à de concreto armado. Estudioso das transformações urbanas do Recife, o professor de arquitetura Fernando Diniz identificou 3 grandes intervenções na cidade. A primeira, no início do século XX, redesenhou o bairro do Recife e criou um plano de saneamento. A segunda, nos anos 20, expandiu a cidade com o bairro do Derby e a Avenida Boa Viagem. A terceira marca a reforma do bairro de Santo Antônio, a construção da Avenida Guararapes e o começo da Avenida Dantas Barreto. A Guararapes é um conjunto valiosíssimo que expressa muito da cidade, dos valores da cidade moderna brasileira dos anos 40. Né? Então, a gente também tem que ver isso. Mas em outras avenidas, como a Dantas Barreto, por exemplo, ela simplesmente destruiu tudo e não colocou nada no seu lugar. No caminho da Avenida Dantas Barreto tinha uma igreja, a do Bom Jesus dos Martírios, a única totalmente construída por escravos no final do século XVIII. As imagens do nosso acervo mostram a destruição pelos tratores, a última missa na igreja lotada e a correria de moradores e de comerciantes que tiveram que abandonar dezenas de ruas. Em 1973, parte do bairro de São José foi destruído para continuar a construção da Avenida Dantas Barreto. Tratores colocaram abaixo ruas, casarões antigos, lojas e a Igreja do Senhor Bom Jesus dos Martírios, construída em 1796 e que era tombada pelo Conselho Federal de Cultura como Patrimônio Histórico. Artistas da época lamentaram a demolição, como o poeta Mauro Mota. Em Igreja dos Martírios, ou Jesus na Avenida, ele diz: Perdoai-lhes, Pai, que eles não sabem o que fazem. Demolida sua casa, mora o Senhor Bom Jesus dos Martírios, neste chão da avenida. A
A igreja ficava onde hoje é o Camelódromo. E essa não foi a única igreja demolida. Em 1944, a Igreja do Paraíso, do século XVII, também desapareceu para a Avenida Dantas Barreto passar. Bem antes dela, em 1913, a Igreja Matriz do Corpo Santo, do século XVI, foi demolida para a abertura da Avenida Marquês de Olinda. A ponte giratória, um marco da engenharia, inaugurada em 1923, também não existe mais. Ela abria o vão central para os barcos navegarem. Hoje, sobraram apenas os pilares, ao lado da ponte de concreto que surgiu em 1970. Só em 1999, a Praça do Marco Zero ganhou a cara que tem. Antes, o Barão do Rio Branco ficava no centro da praça, olhando para o mar, do alto de um pedestal. A estátua foi deslocada para um dos cantos e a praça perdeu as árvores, os bancos de madeira e ficou bem mais ampla. O Recife, que só existe nas imagens e nas fotos antigas, tem muito a ensinar. Eu acho que nós temos que ter realmente um olhar muito mais cuidadoso sobre o patrimônio de nossa cidade, sobre esses edifícios antigos, de como valorizá-los, de como criar estratégias para que eles possam retornar à vida. Existem muitos imóveis desocupados que podem ser valorizados, né? Eu acho que nós temos que trabalhar com a cidade, não mais pensando em grandes obras faraônicas, em túneis, em viadutos, e pensar no que nós temos hoje, valorizar o pedestre. Para isso, esses edifícios são fundamentais.